Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até 13h. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp. Perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos iniciar aqui escalando o nosso time para análise e para o debate dos assuntos por aqui propostos. Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político. Ele é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e do Instituto Paulista de Direito Eleitoral e coordenador editorial da revista Vota. O Caio está lá em Assunción, no Paraguai. Tudo bem, Caio? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Ô, Mauro, é sempre um prazer estar aqui contigo, poder fazer esse diálogo tão fluido e tão descontraído que a gente consegue fazer de assuntos tão importantes para a sociedade brasileira. Eu que agradeço, como sempre, o convite para poder participar aqui, poder contribuir com o programa e com a audiência. Muito obrigado. Também com a gente a doutora Fernanda Ramos, ela é advogada trabalhista, secretária-geral da Comissão Especial de Empreendedorismo da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Fernanda? Bem-vinda. Olá, Mauro. Obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês e trazendo assuntos relevantes para debate, para conversas, para troca de ideias e informação. Agradeço o convite mais uma vez. Também nesse time de hoje, Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Bem-vindo mais uma vez, sempre. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Mauro, e você? Quero também saudar todos os colegas aí, doutora Ana Bernal, doutora Fernanda Ramos, o Caio, e estamos aí à disposição. E a doutora Ana Bernal, também com a gente, advogada criminalista, palestrante, professora, coordenadora da Escola Superior da Advocacia e relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutora Ana, bem-vinda mais uma vez com a gente, tudo bem? Olá, Mauro, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, obrigada a Zenilda, sempre generosa nos convites. Parabenizo o programa Gente que Fala e que fala temas relevantes como os de hoje. Aliás, já quero cumprimentar os meus colegas de bancada e que tudo seja contribuir para melhores informações e para uma informação de qualidade, como é hábito aqui no programa. Então vamos às informações, vamos ao debate, vamos ao tema relevante aqui, que é o primeiro de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje de manhã em Buenos Aires da abertura da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, bloco que reúne 33 países do continente. Lula tem atraído todos os holofotes na reunião por 3 motivos. O primeiro, o regresso do Brasil ao Foro Regional após 3 anos ausente. Também os recentes ataques antidemocráticos em Brasília e o terceiro ponto, a falta de um líder influente na América Latina, um espaço vazio que Lula pretende preencher. Caio Maianelli, seu olhar sobre esse tema, o Brasil regressando ao CELAC 3 anos depois dessa ausência aí, como é que você avalia? Não é muito difícil, né, falar sobre a ausência de governo no Brasil durante esses anos, em especial a ausência do Brasil no cenário internacional, né? Em relação à pessoa do presidente, e a pessoa enquanto político, até o Walter pode contribuir bastante também, a gente tem que ter em consideração a competência diplomática que esse senhor tem desde o início da sua própria carreira. A gente tem que lembrar que o atual presidente foi um líder sindical que fazia uma fábrica parar de trabalhar e mesmo sem conseguir porque todo mundo conhece a lógica sindical, né? Vamos falar um pouco dela. Quando você está no sindicato, quando você está reivindicando alguma coisa, naqueles tempos, então pensando naqueles tempos onde a inflação comia o seu salário em menos de uma semana, né? A principal reivindicação era basicamente um ajuste salarial mensal
para que as pessoas pudessem fazer compra de mês, essa coisa tão antiquada e medieval que a gente fazia na década de 80, porque perceba que todo mercado, inclusive os empresários, preferem gestões micro, porque você pode cobrar mais, inclusive, você pode agregar mais valor aos produtos do que gestões macro, como a gente percebeu ao fechamento do Extra. Então, há uma tendência de uma sociedade com um pouco melhor poder de consumo de diminuir os espaços de compra e, inclusive, aumentar o fluxo de compra. Então, para que a gente entenda quanto as nossas compras mensais na década de 80 eram coisas medievais, no sentido de fazer rancho, por exemplo, como diz o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, nesse ambiente onde o nosso salário acabava em menos de uma semana, né, ou realmente não tinha mais dinheiro para pagar a conta, você tinha mobilizações sindicais que paravam uma fábrica. Esse senhor era um líder dessas movimentações, e esse senhor era o mesmo líder que sentava com os empresários e colocava. Quando você faz uma reivindicação, você faz 10 reivindicações para conseguir alcançar 2, no máximo, assim, otimistamente 3, né? Mas a principal reivindicação é sempre algum ajuste salarial. Então, esse senhor, que hoje é presidente, parava uma fábrica, fazia essa fábrica parar de trabalhar, convencendo essas pessoas que era importante parar de trabalhar. Não era tão difícil convencer, porque havia um problema muito sério em relação à questão financeira. Depois sentava na mesa com os empresários, negociava e conversava com esses empresários e saía dessa mesa com algumas das tantas reivindicações trabalhadoras. E o mais, pasmem, esse senhor fazia toda essa fábrica voltar a trabalhar, pelo menos por mais um mês. Então, esse é o homem que hoje lidera o país. É um cara com um tino absurdo em termos de negociação e conversação. Talvez um dos principais diplomatas sem diploma nesse país. Porque é um cara que tem essa condição de conversar, ele consegue ter essa capacidade de empatia, que inclusive mostrou bastante bem nas eleições, de poder se colocar no lugar do outro e se colocar no lugar também dos líderes internacionais dentro de uma mesa que a gente sabe, uma mesa de negociação, como eu penso que essa frase deve ser atribuída a Fernando Henrique Cardoso, apesar de que eu acho que eu nunca ouvi ele falando, né? Que um diplomata, quando diz sim, ele está dizendo talvez, e quando ele diz talvez, ele está dizendo não. Então, Lula é esse cara que consegue transitar desde uma mesa de negociação com empresários e trabalhadores até uma mesa de negociação de qualquer fórum internacional. Essa é a perspectiva que a gente tem, a volta do Brasil ao cenário internacional, com uma pessoa competente à frente do país, fazendo a gestão das relações do país em bem e buscando o interesse, obviamente, do país. Porque como diria a clássica teoria política, todos os países são leviatãs e estão em guerra um contra os outros na esfera diplomática. Então, nesse sentido, toda vez que você senta em negociação, você está sentando para negociar com pessoas que você tem que entender como funcionam e, ao mesmo tempo, também conseguir se impor. E Lula tem essa capacidade e mostrou isso mais de uma vez. Walter Lagoa, como eu destaquei aqui na nossa nota, Lula tem atraído todos os holofotes à reunião por 3 motivos. De um deles, eu destaquei aqui o último, a falta de um líder influente na América Latina, é um espaço vazio que ele pretende preencher. Só o fato do Brasil ter regressado, o fato da presença de Lula nesta reunião, já traz efeito prático antes mesmo da engrenagem, né, do CELAC voltar a funcionar com a presença do Brasil? Não tenho dúvida, não só aqui na questão da América Latina, mas no mundo como um todo, né? Você vê na questão da Amazônia, do meio ambiente, a sinalização para o mundo, né? De uma outra política, de um outro olhar. Quando ele fala de um presidente, Mauro, eu sempre entendo que a gente está falando da cara de um país, né? Como o país vai se portar, é a nossa identidade lá fora. E o Lula, por exemplo, ao voltar os olhos para a América Latina, está preocupado com uma questão que avançou muito, que foi o comércio bilateral com a China. Nós perdemos muito espaço no comércio exterior com a Argentina, com o Uruguai e com os demais países da América do Sul. E isso é problemático do ponto de vista estratégico, né? Nós não temos uma boa relação com os nossos vizinhos aí, de um apagão de 3, 4 anos, sem necessidade nenhuma, que só trouxe malefícios, né? Foi um movimento retrógrado em relação a tudo que nós vimos passando antes. Então, eu não tenho dúvida que assim, entra no cenário só essa questão da presença, da visita, dessa relação diplomática já sinaliza um ambiente muito mais propício, inclusive não é uma moeda comum, mas uma unidade monetária, né, para negócios, facilitar os negócios na América Latina, que vai ser estudado nos próximos 3 anos. Então as coisas já começaram a andar, e para mim, num bom sentido.
Doutora Fernanda Ramos, se olhar sobre esse nosso tema, a presença novamente do Brasil na comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos após 3 anos. Eu acho que é um pouco disso que os nossos colegas falaram. Lula está mostrando para a gente que a ideia é isso, fazer esses 4 anos uma coisa mais democrática, sabe? Uma presidência democrática, mostrando que está aberto a negociações, que está aberto a evoluir, o que não aconteceu com o nosso presidente anterior. Foi muito mais restrito, muito mais fechado. E o nosso presidente atual é essa cara que ele está dando, é isso que ele diz, para que veio o que ele pretende fazer. E ele está dando inícios em relação a isso, que eu acho importante ele ter participado, ele ter retomado e ele ter mostrado assim, ó, o Brasil está aqui e nós temos nossos interesses também, né? Eu acho isso muito importante para esse início aí de presidência. Doutora Ana Bernal, sua avaliação sobre esse nosso tema. Concordo com o Walter, com o Caio, com a Fernanda, e o Caio falou algo muito interessante. O presidente Lula, ele é um exímio comunicador, e de fato ele consegue se comunicar com pessoas das diversas ideologias. Verdade. E isso é uma característica nata dele, e essa cúpula é o regresso, sim, do Lula ao cenário internacional, ao contrário do nosso ex-presidente, que havia retirado do Brasil, inclusive, esse protagonismo internacional, estando praticamente isolado o Brasil, e nós precisamos, sim, defender os direitos do mundo e, ao mesmo tempo, também sermos ouvidos pelas grandes potências internacionais, ampliando a importância do nosso cenário político, econômico e internacional como um todo. Então, eu vejo com muitos bons olhos e, sim, o Lula está, de novo, no cenário internacional. Caio, só para estender mais um minutinho esse tema aqui, a gente está, evidentemente, de olho aí no que deve ser, daqui para frente, o próprio bloco aqui, o Mercosul, moeda comum ou não para as transações comerciais, enfim. Mas o mais importante de tudo isso é uma conversa que teve ainda no governo anterior e que foi completamente parada, que é a relação Mercosul com a União Europeia, né? E essa engrenagem também já pode ter condições de andar daqui para frente? O que você avalia? Nossa, Mauro, esse é um assunto que ele mereceria pelo menos uns 10 minutos para conseguir explicar por que não funcionou o acordo Mercosul-União Europeia lá atrás, que tem a ver com os interesses muito específicos de 2 países chamados Alemanha e França. Não? Então, primeiro, por aí, e para explicar como esses interesses são atingidos, a gente precisaria tentar explicar, de alguma maneira muito resumida, como funciona a questão da sobretaxa da venda de soja. Mas, assim, vamos falar do atual, né? O dispositivo discursivo impeditivo para que se fechara lá atrás o acordo, lá atrás, quer dizer, os 3 anos atrás, o acordo Mercosul, União Europeia, esse impeditivo discursivo, tá? Então, o que as pessoas falaram da boca para fora? Porque as intenções, as agendas que estão atrás delas são outras. Mas o que as pessoas falaram? Elas falaram, o problema é o seguinte, nós vamos incentivar a aumentar a exportação de soja do Brasil para a Europa a custo da floresta amazônica. Então, esse foi o impeditivo que barrou a mudança no acordo. Então, é outra coisa que a gente precisa esclarecer. O acordo União Europeia-Mercosul, ele já existe há muito tempo. O que acontece é que cada governo que passa há uma sentada para renegociar alguns termos do acordo, em especial os termos em relação à tonelagem de exportação e importação de soja e a sobretaxa em cima dessa tonelagem. Tem uma questão fiscal aí específica. Bom, então só para entender, o que fez com que esse tal acordo não mudasse de novo em favor do Mercosul? Houve uma votação em um dos parlamentos que poderia vetar o acordo, e essa votação, um deputado de direita, inclusive, diz que não deveria seguir com o acordo porque o acordo estava incentivando o desmatamento da Amazônia, uma vez que o acordo estaria incentivando a aumentar o nível de plantação de monocultura, em especial de soja, no Brasil.
Isso é colocado totalmente nas costas do ex-presidente, porque basicamente o presidente disse, né, para política ambiental. Então, o Lula, inclusive, nos debates presidenciais, ele mostrou isso, mas, obviamente, é uma coisa muito difícil de explicar de forma mais simples. E, basicamente, que para você exportar grãos para o mundo, em especial para os principais consumidores, que é para a Europa, você precisa ter algumas políticas de responsabilidade em relação à ecologia, né, em relação à preservação. E se você não tem essas políticas de responsabilidade, a Europa não te compra, né? Ah, mas vamos vender para a China? Mas, assim, a China também é um grande produtor e a China não compra só do Brasil. Então, claro, há uma grande exportação da nossa soja para a China. Inclusive, a soja paraguaia, ela passa pelo Brasil para vender para a China, porque o Paraguai não tem relações comerciais diretas com a China continental. Então, a gente tem vários mecanismos aí imbricados, mas, basicamente... Sim. O que tem a ver com esse caso em especial tem a ver com a questão do desmatamento. Talvez, com novas políticas de preservação, é possível sentar e renegociar a melhora desse acordo de transações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Só para terminar, essa coisa da moeda única foi muito interessante, porque ela estava muito confundida quando começou esse debate no meio das eleições presidenciais brasileiras. Inclusive, começou esse debate aqui no Brasil, e aqui no Paraguai e ali na Argentina. Então, eles já começavam a falar, e a moeda única, e a moeda única? A moeda única, só para deixar claro, a proposta do governo é de fazer uma moeda só de transações. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter real ou que a gente não vai deixar de ter peso, mas é só uma moeda para criar uma espécie de banco ou uma espécie de fluxo econômico interno do Mercosul. Penso que ainda falta muito espaço para isso. É uma unidade de valor, né, para facilitar o comércio, né? Penso que esse termo é o melhor, Walter, de fato. Só agora está sendo esclarecido. Então, até nisso, em termos comunicacionais, o governo Lula está conseguindo até utilizar um pouco essa estratégia de ficar quieto sobre certos termos e falar deles no momento relevante. Então, você tinha uma grande confusão sobre o que viria a ser a moeda única e agora está sendo esclarecido. Está sendo esclarecido pelos deputados, está sendo esclarecido pelo ministro, está sendo esclarecido pelo presidente. 12h16, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Vamos aqui para o próximo tema. A advogada doutora Ana Bernal, que está aqui com a gente, lança na quinta-feira agora, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, o livro Mulher, Direitos e Desafios, que conta a história da mulher desde os direitos inexistentes até os mais incipientes conquistados e muitas vezes sonegados, dando enfoque à mulher na atualidade, seus desafios no mercado de trabalho e o assédio sofrido nos mais diversos ambientes. Doutora Ana, eu quero começar pelo seguinte ponto, porque o seu livro também ainda é um alerta para a prevenção ao feminicídio, que acontece 15 vezes por dia no Brasil. Podemos começar por esse ponto, depois a gente avança? Podemos começar por esse ponto, sim. O livro, de fato, também traz, aqui o livro, a questão do feminicídio. Infelizmente, ele vem crescendo, não só cresceu na fase da pandemia, então, quando todos fomos obrigados a ficar isolados nas nossas casas, observamos um aumento significativo da violência doméstica como um todo, mas em especial do feminicídio. Sim, a mulher ainda morre na mão dos seus companheiros, dos seus maridos, dos seus namorados. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Isso é um número extremamente triste, ocuparmos esse ranking como o Brasil está, perdendo apenas para Colômbia, Guatemala e Rússia. Então, o número de assassinatos, 4,8% em cada 100 mulheres, é o número de assassinatos de mulheres em razão do gênero. Vejam, essas mulheres morrem exclusivamente por serem mulheres. Então, muitas vezes não existe o respeito pelo sexo feminino, nem pelo seu companheiro, nem pelo seu pai. Nossa sociedade é extremamente patriarcal, não respeitando os direitos femininos, tanto no seio familiar como na própria sociedade. E muitas vezes o relacionamento abusivo, e isso se percebeu agora no reality show que está aí aparecendo na televisão, onde a mulher que sofre agressão e também aquele agressor sequer se dão conta que estão envolvidos em um relacionamento abusivo. Então, veja
como esse tema é ainda extremamente atual e extremamente importante nos dias de hoje. Quando essas agressões verbais, como vimos lá, pegando aí o gancho desse reality show, começam, elas tendem a aumentar. Nós costumamos dizer que a morte da mulher é escalonada. Então, em regra, começa com essa falta de respeito, agressão verbal, agressão patrimonial, psicológica, física, e muitas vezes vem, então, essa mulher à morte. Alerto, sim, nesse livro, que o feminicídio pode ainda ser prevenido, sim, porque a mulher, quando começa a receber essa agressão verbal, essa violência psicológica, ambas punidas também aqui no Brasil pela Lei Maria da Penha, onde isso também fica muito claro no livro, os tipos de violência e o que a mulher pode fazer quando ela sofre esse tipo de agressão, seja verbal, seja psicológica. Sim, inclusive nós temos medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, e eu, como advogada na defesa do combate à violência doméstica, já tive medidas protetivas concedidas em 24 horas para que essa mulher possa ser afastada de imediato desse agressor, tanto por violência psicológica, que anteriormente era muito difícil nós termos essa caracterização. A mulher hoje tem que ter, sim, algum indício de prova, mas não podemos esquecer que a fala e a versão da mulher, nesse caso, prevalece. E prevalece não para prejudicar o homem, como muitos homens machistas ainda assim acreditam. Prevalece por uma questão lógica. São as mulheres que morrem na mão dos homens, são as mulheres que estão na condição de vulnerabilidade. E a Lei Maria da Penha ampara, sim, todas essas situações de violência doméstica, psicológica, física, patrimonial e sexual, como vimos também recentemente um jogador de futebol reproduzindo ou repetindo uma ação de violência contra a mulher, que é a violência sexual, que acredito que seja uma das piores que a mulher possa sofrer, então, aí no estupro. Então, isso são as realidades que as mulheres ainda vivenciam. Se muitas de nós não temos essa violência perpetuada diariamente, seja ela sexual, seja ela patrimonial ou física, 99%, e não tenho medo nenhum de errar, de nós todas mulheres, em algum momento da nossa vida, nós já sofremos algum tipo de violência, ainda que não seja agressão verbal ou a violência psicológica, em especial dentro do lar. O que não acontece na maioria dos países que eu citei, essa violência contra a mulher normalmente não é perpetuada pelos seus companheiros e é na rua. O Brasil tem essa peculiaridade. As mulheres morrem dentro do seu lar. Elas não têm proteção onde mais deveriam estar protegidas, mas também morrem no seu local de trabalho, também morrem na rua, sempre por companheiros, namorados, maridos ou algum familiar próximo. 80% dessas mortes são de familiares próximos a essa mulher. Então, esse número me levou, sim, a escrever esse livro, porque entendo que ainda temos um caminho muito longo para percorrer, e eu sempre nutri essa questão de ser feminina. Muito cedo eu era filha com meninos homens, e muito cedo eu percebi que para os meus irmãos a vida era mais fácil. Então, para o homem, talvez seja difícil entender isso que eu estou falando, mas acreditem, desde meninas, nós mulheres, aceitamos ser tratadas, subjugadas muitas vezes, porque é a única alternativa que nos resta para termos um convívio de bom relacionamento, seja com os pais, seja com os irmãos, seja com os tios. E isso nos leva a termos um problema sério de autoestima, porque nós crescemos acreditando que somos menos do que o sexo masculino. Ao inverso disso, a sociedade cria os meninos potencializando as capacidades masculinas. Não raramente os pais falam para o menino, quando acerta uma lição, poxa, meu filho, você é o cara, você é bom. E para a menina, normalmente, todos nós acabamos dizendo, nossa, você acertou, como você é linda.
Isso desenvolve na mulher a necessidade de estar sempre linda. Para quê? Para poder ser aceita no mercado de trabalho, na família, na sociedade, nas relações. Isso nos aprisiona e nos faz aceitar esses relacionamentos abusivos sem nos darmos conta, muitas vezes, que neles estamos e que neles permanecemos. Então, este livro traz um alerta para todas essas mulheres, mas ele é de leitura obrigatória para todos os homens, para que eles entendam o quão é difícil ser mulher neste mundo que a gente vive. E eu não estou falando só do passado, que de lá para cá tivemos algumas pequenas conquistas, e eu gosto de chamar pequenas para nós não desistirmos dessa luta. Então, essas conquistas ainda são, de fato, diminutas, perto daquela dificuldade que nós temos hoje. Uma mulher que vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, e um homem com as mesmas capacidades, e pasmem, a mulher, no geral, aqui no Brasil, tem estudo intelectual do que o homem. Entretanto, nessa entrevista de equiparação de gêneros, essa mulher vai ser a última a ser chamada para essa entrevista. O primeiro vai ser esse homem. Eu convido você, homem em especial, a participar do lançamento deste livro, e é você, mulher, a ler com cautela, entendendo os seus direitos, e sim, eles são muitos, mas você precisa lutar por eles. Quando? Todos os dias. Aonde? Em todo lugar. Doutora Ana, sobre a história da mulher, desde os direitos inexistentes, de que forma este ponto aparece no seu livro? Bem brevemente. Veja, eu faço um breve resumo histórico de como era a mulher antes do século XIX, por exemplo. Então, a mulher, ela, historicamente, sempre foi confinada às tarefas do lar, às tarefas domésticas, cuidado com os filhos e cuidados com o marido. Ela começou a ser demandada no mercado de trabalho e a ter um pequeno destaque quando na guerra houve muitas mortes de homens e aqueles que não eram sequelados, então havia falta de mão de obra. Começaram então a contratar essas mulheres e foi quando ela começou a ingressar no mercado de trabalho. Aí um marco que nós temos, o divisor de águas, que foi as sufragistas, onde mulheres impediram que continuassem sendo tratadas e relegadas aos trabalhos que lhes eram dados até então, tão somente como professoras, tecelãs, etc. Mas efetivamente começou a ingressar no mercado de trabalho quando, aqui no Brasil, muito tardiamente, no mercado de trabalho, 1950 para cá, e os direitos políticos da mulher também tardiamente, em 1932. Entretanto, a Constituição Federal, desde 1988, assegura todos os direitos iguais entre homens e mulheres. Ela não permite que sejamos distinguidos, sejam homens ou sejam mulheres. E, mesmo assim, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, o disse em 88, em 2002, a minha colega a doutora Fernanda sabe bem disso, o Código Civil precisou retirar algo que era uma desunião entre homens e mulheres, que foi o pátrio poder. Até 2002, cito 2002, recente, a mulher não tinha o direito de administrar o seu lar. E apenas essa tarefa era dada ao homem. Ela só era chamada para cuidar e administrar a sua família quando esse homem faltasse. Estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Quero ouvir a doutora Fernanda, que é advogada trabalhista, sobre dois aspectos. A mulher no trabalho, na hora da disputa da vaga, na desigualdade com o homem, e a mulher no trabalho enfrentando a concorrência com os homens, no bom sentido, né? Mas nessa concorrência tendo que enfrentar o assédio moral, o assédio sexual. Mauro, o problema já começa no momento da entrevista, quando é mulher ou homem. Às vezes a mulher tem até a mesma capacidade técnica, profissional que o homem, mas muitas vezes eles acabam optando por ficar com o homem. E se ela é contratada, ela acaba ganhando menos que o homem, que ela é mais capacitada. Então, olha isso, houve uma evolução muito grande em relação a esse tema, mas ainda nós temos muito a que melhorar, porque o mesmo desempenho que o homem pode ter, a mulher também pode ter. Por que a desigualdade no salário?
Por que até a desigualdade no momento da entrevista? Muito se olha para o cabelo que ela está vestindo, para a roupa que ela está vestindo, mas não se faz esse tipo de comparação com o homem, esse tipo de preconceito. E tudo bem, ela conseguiu o cargo dela, ela tem um salário menor do que deveria, do que seria pago para um homem, e aí vem os desafios dela, por ela ser mulher, mas como ela vai administrar a carreira? Se ela tem filhos, se ela tem a casa, se ela tem outras funções. E a mulher administra muito bem, a mulher se sai muito bem em todos os papéis. A mulher tem essa facilidade de estar atenta a tudo que está à sua volta. E a minha colega pode dizer muito bem sobre isso. Tanto é que agora, aqui em São Paulo, nós temos a nossa primeira presidente mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, e é importante também frisar que nós somos os maiores números de mulheres inscritas na OAB São Paulo. Então, nós evoluímos, nós crescemos, mas tem muita coisa ainda pela frente. E isso é só através da informação, da cultura e do conhecimento para tirar o que está enraizado, tanto dentro das empresas, tanto dentro da sociedade, que é esse preconceito em relação à mulher. Nós estamos lutando, nós estamos vencendo, mas nós temos que continuar brigando muito por isso. Não pode existir diferença entre homem e mulher, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no qualquer ambiente onde a mulher queira estar. Não deve existir diferença nenhuma. E a importância do livro da doutora Ana, a importância desse debate, justamente por isso, como ela disse, o que aconteceu agora no programa televisivo. Antes, o apresentador não interferiu para falar, mas agora, em 2023, o apresentador interfere e diz: olha, vocês estão se excedendo, chega. O que não acontecia antes. Olha a diferença da informação, como vai mudando a nossa evolução, porque nós estamos fazendo esse trabalho, essa cultura e trazendo conhecimento para a sociedade e mostrando isso não é o correto. A mulher tem o seu direito. 12h31, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. A gente vai fazer uma paradinha breve aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um e a gente já volta com os nossos temas. Até já. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, agora faltando 28 minutos para 13h, programa Gente que Fala no ar, ao vivo, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, análise e debate dos temas por aqui propostos. E antes do próximo assunto, pessoal, quero conversar com todos sobre o seguinte: você que acompanha todos os dias o programa Gente que Fala, todos os dias a nossa transmissão, você que é empresário, executivo, representante que atua em qualquer atividade do nosso mercado, representante de entidades, um convite para você ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está no ar há 21 anos, todos os dias, ao meio-dia, ao vivo, trazendo as informações, as notícias, o debate e as análises sobre a economia, sobre a política, sobre saúde, sobre a cultura, enfim, todo o leque importante aqui para a formação da sua opinião, tudo presente aqui no programa Gente que Fala todos os dias. E se você é empresário, se você é executivo, se você é representante de entidade, venha ser parceiro do programa Gente que Fala para ajudar aqui na nossa jornada de trazer essas questões com os convidados de altíssimo nível e essas autoridades de todos os setores. Entre em contato com a gente pelo 5052-5555 e conheça todas essas possibilidades para essa ótima parceria aqui com a gente. Dado o recado, dada a mensagem, vamos aqui para o próximo tema. Doutora Fernanda, vamos falar sobre a Americanas, que teve o seu pedido de recuperação judicial deferido pela Justiça, pedido esse, claro, para tentar evitar a falência do grupo. Os funcionários foram pegos de surpresa com o anúncio do desvio, esses valores
de dívidas, né, não contabilizados nos balanços da Americanas, e o grupo ainda não se posicionou sobre eventuais emissões que devem ocorrer, já que a empresa vai precisar reduzir os seus custos, desculpe. O importante, não é, doutora Fernanda? Os especialistas apontam que os contratos de trabalho precisam ser respeitados, sendo pagos mensalmente os salários dos funcionários em suas respectivas datas. Se isso não acontecer, se já tiver algum problema nesse sentido, quais são os caminhos, quais são os direitos dos funcionários do Grupo Americanas? Está fechado seu áudio, doutora Fernanda. Desculpa. Agora, vamos lá. Não pegou só os funcionários de surpresa, como nós também, né? Todos nós fomos pegos de surpresa com essa informação. Todo um mercado, não são os funcionários. É verdade. Mas é importante esclarecer que o fato de existir uma recuperação judicial necessariamente não significa que vão existir demissões. Pode até que exista contratações, porque quando existe um plano de recuperação judicial, o que significa isso? Ele pretende mostrar na justiça como ele vai pagar os seus credores. Pode ser até que exista contratações, mas também pode ser que exista demissões. E caso exista demissões, como funciona? Quem está trabalhando, o funcionário que está lá nas Americanas, necessita receber normalmente, na data, em dia, o seu salário. Quem não receber, o que vai acontecer? Vai para o crédito a ser habilitado nessa recuperação judicial, que lá tem uma lista de credores e os trabalhistas têm prioridade no pagamento. Mas, em regra geral, não muda nada. Os funcionários continuam trabalhando, fazendo a sua operação normalmente, e Americanas, até como um plano de recuperação judicial, precisa mostrar, através do seu administrador, que está pagando em dia os seus funcionários. Mas se acontecer de algum funcionário não receber, eu não recebi hora extra, meu salário está atrasado. Ele provavelmente vai ter que ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, reivindicar os seus direitos. E essa sentença na Justiça do Trabalho levar lá para a recuperação judicial, onde ele habilita o seu crédito. Geralmente é assim que funciona. Mas vamos pensar que a recuperação judicial vai ser positiva, que a Americanas vai conseguir sair dessa, como outras grandes empresas já conseguiram, e a ideia é que a Americanas funcione, consiga pagar os seus créditos com seus funcionários e os outros credores. Lembrando que os trabalhistas têm prioridade no pagamento. Eles são partes dos credores, a gente diz que tem classes, né, na prioridade no crédito, eles são da classe 1. Então, estou trabalhando, não recebi, está tudo em dia a minha rescisão, vai habilitar direto lá na falência, na recuperação judicial, quando mostrar a forma de pagamento. Eu não recebi hora extra, não consta nessa rescisão. Então, ele vai precisar ingressar numa reclamação trabalhista, lá o juiz vai dar uma sentença. Com essa sentença, ele habilita lá na recuperação judicial. Walter Lagoa, como é que as Americanas devem trabalhar a sua comunicação daqui por diante? Porque é claro que você precisa vender, então você tem que atrair o seu consumidor, atrair o seu público. E é óbvio que está todo mundo preocupado, especialmente quando se trata de comércio eletrônico, de fazer uma compra e não receber, né? E vamos lembrar que a Americanas tem Submarino, tem Shoptime, é um grupo muito grande, tem ingresso.com, enfim, você tem que estimular o consumidor a continuar fazendo o seu papel de compra e ajudar as Americanas a saírem do buraco onde ela se enfiou, né? Como é que tem que ser essa comunicação? Quando a gente fala de comunicação de crise, para mim tem a lei número 1, transparência, né? Você tem que ser transparente. E no caso dos Americanos, eu acho que eles estão pecando nisso, né? Pelos investidores ali, pelo Lehman, esqueci o nome dele, mas mais os dois. Teles e Sicupira. Lehman, Teles e Sicupira. E o mais impressionante, porque os valores são tão absurdos, né? 20 bilhões ou 40 bilhões, e ninguém sabia de nada. E tem uma consultoria internacional que foi feita e nada... Então, estranho. A comunicação está muito... Está muito estranho, né, doutor? Então, assim, isso já causou um grave ruído assim, para a imagem da Americanas. Tinha uma boa imagem, né? Como comércio eletrônico, está ganhando espaço, empresa enorme. Agora, precisa ver quem vai assumir agora o controle dessa empresa e ser transparente. Falar o que aconteceu, quais são os próximos passos.
falar da viabilidade comercial, talvez falar o que a doutora Fernanda acabou de falar, que uma coisa, de repente, vai haver contratação, não vai ter problemas nas entregas, que a operação vai continuar, que o mercado financeiro, o mercado de ações não vai ser... Enfim, deixar claro quais são os próximos passos dessa recuperação, da forma mais transparente possível, mais tranquila e mais objetiva, sabe? Sem lenga-lenga, sem ficar... Porque agora o que tem Americanas é uma cortina de fumaça, né? Ninguém sabia de nada, os valores são estratosféricos, né? Para você falar que não sabia. Se você falar de 20 milhões para Americanas, fatura sei lá quantos bilhões por mês, até lá, se ela for um erro. Mas 20 bilhões ou 40 bilhões, aí alguém está brincando de uma maneira muito irresponsável. Então, vai trabalhar com crise? O que você faz? Primeira coisa, fale a verdade. Né? E busque dentro dessa comunicação, falando a verdade, da forma mais transparente, porque isso acalma e, inclusive, você pode fazer uma onda positiva a partir desse momento de crise, se você for transparente. Você pode conseguir, através da comunicação, ter a simpatia do consumidor. Sabe? Aconteceu isso durante a crise sanitária que teve a Magazine Luiza, que não é a mesma questão. Vou dar um exemplo. Quando o Magalu abriu vagas para os empreendedores, abriu novas possibilidades de ganho, então havia um movimento, até uma crescente de vendas. Por quê? Vocês vão falar, tem uma diferença de R$30 para a Magalu, mas eles estão colocando, né, novos na plataforma digital, mais pessoas, está ajudando as pessoas. Então tinha uma empatia em relação à empresa, que acaba optando por uma diferença de valor pequena, que optava por comprar, por exemplo, na Magalu. Isso pode acontecer na Americana, se for bem controlada essa comunicação, o que não está sendo no momento. Eu nunca vi nada mais desastroso. Doutora Fernanda, qual deve ser o papel, ou qual é o papel, de fato, das empresas do varejo, de uma maneira geral, nesse trabalho de acompanhamento das auditorias em relação às contas de todas elas? Elas se ajudam, elas participam, elas poderiam, por exemplo, Magalu e outras empresas do setor, poderiam saber o que estava havendo com o Grupo Americanas, ou não tem como, são empresas diferentes, e uma não tem nada a ver com a outra, ou existe um trabalho conjunto, até de fiscalização desse trabalho de auditoria? Olha, Mauro, na realidade, eles contratam empresas para fazer esse tipo de auditoria. Empresas de grande porte acabam contratando grandes empresas e acho que eles, dentro do mercado deles, eles se falam. Tanto Americanas, vamos pensar no Ricardo Eletro, que também já passou por uma recuperação judicial e conseguiu sair dessa recuperação, conseguiu se levantar. Eu acho que talvez faltou a Americanas fazer esse tipo de traquejo, esse tipo de comunicação e não, de repente, anunciar um rombo como está acontecendo. E foi isso que o colega falou, falta comunicação. Porque se vem Americanas e fala para a sociedade, sociedade, porque nós compramos nas Americanas, olha, eu não pretendo demitir, mas para que eu consiga cumprir, pagar os meus credores, eu preciso que vocês comprem nas Americanas, porque nós estamos com medo de comprar nas Americanas, não é verdade? Nós estamos com receio. Sim. Nós estamos com receio. Então, nós não comprando na Americanas, fatalmente haverá dispensa dos funcionários. Mas se existe uma comunicação clara deles, tanto com o mercado, com os seus colegas, com os seus concorrentes, no sentido de fomentar, de fazer vendas para que se consiga sair, fazer essa recuperação judicial e pagar os seus credores, a sociedade como um todo vai se mobilizar, porque ninguém quer milhares, milhões de funcionários dispensados. É isso que eu acho que faltou da Americanas, né? Acho que esse contato entre eles, essa transparência, essa comunicação, que precisa ser para ontem. Passou do momento já. Os funcionários estão inseguros, eles não sabem o que fazem nesse momento. Nós estamos inseguros. Só Claro. complementando, e a postura dos acionistas, ali dos 3 acionistas, são bilionários brasileiros, também foi péssima, né? Foi péssima. E o mercado, o meio que eles circulam, eles já tinham que, prevendo o rombo, eles já tinham que ter previsto como eles iriam agir nesse momento de crise, como seria a comunicação com seus funcionários, como seria a comunicação com a imprensa. O que eles querem com essa recuperação judicial é pagar os credores, mas pagar os credores não basta eu ir para o juiz e apresentar um plano de recuperação judicial. Uma loja como a Americanas envolve como um todo uma sociedade,
porque nós estamos com receio de comprar nas Americanas. E nós não comprando nas Americanas, de forma indireta, não vamos conseguir que eles paguem os seus credores. Está vendo como envolve toda uma sociedade e falta essa transparência? Falta demais isso. Muito bem, vamos torcer aqui pela recuperação deles e que tudo caminhe, que os credores inicialmente aceitem, né, o que eles elaboraram, né, como recuperação judicial, porque isso passa pelos credores inicialmente, né? Sim, assembleia, para aprovação. Enfim. Então vamos aqui na torcida, porque são muitos empregos em jogo. Exato. E todo um mercado que pode ser afetado, já está sendo afetado de alguma maneira por toda essa situação. Passando aqui para o próximo assunto, 16 minutos para 1h, Walter Lagoa, o Papa Francisco divulgou hoje uma mensagem para o 57º Dia Mundial das Comunicações, que será celebrado em maio. O tema da mensagem é falar com o coração, ou, conforme se lê no comunicado divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano, abre aspas, fazer isso com afabilidade, usando o tom da comunicação como ponte e não como muro, fecha aspas. Segundo o Papa Francisco, mesmo as palavras, especialmente aquelas que chegam a um público para informá-las, precisam ser despojadas de uma certa psicose de guerra, que hoje impera até mesmo entre profissionais do setor das comunicações. Enfim, não estamos falando com o coração, Walter? Os comunicadores? Não, eu acho que uma grande parte está falando com o fígado. Com a raiva, com ódio, né? Está faltando falar com o coração. Acho que o Papa, nesse sentido, acerta em cheio. Mas, para além dessa questão, acho que tem que entender profundamente o que acontece, por que nós chegamos a esse ponto, né? Então, eu vou rapidamente, eu não vou aprofundar desde a Idade Média até agora, senão não vai dar tempo, mas vou começar da coisa das redes sociais e na coisa da Cambridge Analytica. Vamos pegar esse recorte que foi aquela empresa pegar os dados das redes sociais e começou a fazer uma campanha de engajamento ou desengajamento. O que significava isso nas democracias pelo mundo, desde o Brexit, na saída da Grã-Bretanha, em nações africanas, asiáticas, sul-americanas. Que eu vou ver qual a tendência do perfil da população e falar, vai só se engajar o pessoal de 18 a 25, então faça uma campanha para lá. Eu quero desengajar, então política não presta, política não serve, corrupção e tudo mais. Vamos lembrar que isso é um discurso antigo, né? Na Primeira Guerra a discussão era essa, né? O mundo contra a corrupção, o fascismo surge assim, né? Contra a corrupção e contra os políticos, porque não estava tudo na mesma coisa, não mudou nada o discurso. A questão agora é que as redes sociais, através dos seus algoritmos, estão trabalhando em cima de um conhecimento do avanço da neurociência, da neuropsicologia. Qual é? Descobriram que há maior engajamento quando você ataca o cérebro reptiliano, que é o quê? Das emoções básicas. Quando você vai ter mais engajamento? Quando você desperta medo ou ódio. Então, você tem maior engajamento. Isso tudo medido ali, né? Isso trabalha, os maiores especialistas estão trabalhando para as redes sociais. Então, é um experimento transnacional, está no mundo inteiro, né? Avaliando as peculiaridades de cada coisa. Esse movimento teve o Steve Bannon, que foi para lá, então você tem o Cinco Estrelas, que é o partido italiano, que começa de maneira embrionária, que hoje já ascendeu o poder, ou esse movimento da extrema-direita, que veio o Steve Bannon, pega aquilo lá, leva para a campanha do Trump e chega aqui no Brasil, né? Tanto é que o família Bolsonaro se comunicava com ele para ver qual que é a história do gabinete do ódio. Na verdade, na hora que ele chega no 8 de janeiro, na invasão lá da Praça dos Três Poderes, aquela depredação horrorosa, está todo mundo mobilizado e desmobilizado, porque você não consegue encontrar a liderança efetiva por esse jogo das redes sociais de você mobilizar o ódio ou medo. Aí eu vou fazer um recorte aqui. Para a PNL, Programação Neurolinguística, aqui a gente trabalha. Tem algumas questões essenciais. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Tudo que você faz, que pode ser uma coisa ruim, você faz porque você vai ter algum ganho. Tem algo positivo que você vai ganhar. E que não é ruim, você não é do mal. As pessoas não são do mal. Com todo esse conhecimento, qual que era a discussão? Tá com ódio, medo do quê? Pô, aí entra as fake news, né? Medo que vão roubar sua casa, vão vender seu filho. Aí esse papo todo que não dá nem para entender. Então chegamos a esse ponto. Qual é a questão agora para a gente falar de coração? A gente não pode ser poliano e falar, olha, todo mundo vai colocar a mão no coração, vai se espiritualizar e vai se iluminar. Não vai.
porque todo mundo é massa de manobra. Aí tem que começar seriamente a ter uma discussão de quem controla as redes sociais, para ter como teve a Lei Geral de Proteção de Dados, agora uma lei ética em relação à internet, do que pode e o que não pode ser falado. E isso não tem a ver com o cerceamento da liberdade. Isso tem a ver com, no mínimo, o bom senso para a relação social. Porque ele está vivendo em núcleos individualizados, onde nem ideia de sociedade nós temos. Pessoas que invadiram lá, pergunta elas foram durante a crise da Covid, saíram de suas casas, foram numa favela ou uma comunidade. Não, vamos lá no poder, vamos mudar tudo. Não é assim, não funciona, essa violência não funciona dessa maneira. Agora, só para finalizar, tem uma série que chama Peaky Blinders, está no Netflix, que pega após a Primeira Guerra, né? E ele fala uma frase genial. Hoje tem o movimento de esquerda e direita, né? Quando você fala esquerda e direita, as pessoas pensam numa reta. Aqui está a esquerda, aqui está a direita. Ele fala que não é uma reta, é um círculo. Imagina 2 pontos que saem do mesmo lugar, você vai vindo para a esquerda, 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 e direita, 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 e vai chegar no efeito ferradura. O efeito ferradura. O efeito ferradura, que é o efeito do radicalismo. Vai chegar no mesmo lugar, ou vai ter o fascismo, nacionalismo, todos os ismos, ou o comunismo extremado, sei lá, essa coisa toda, que é o extremo. A gente tem que começar a situar as coisas na área mais central, que é do bom senso. O que é positivo para nós? Que, em certo sentido, eu estou um pouco mais tranquilo, mas nem tanto, quando houve essa grande essa conjunção de forças aí democráticas, você vê o Lula com o Alckmin, seria algo impensado, né? Ou o Haddad entrando, falando, não, nós não pensamos da mesma maneira, mas ele começa a acomodar essas pessoas. Eu prefiro acreditar que ele tem que caminhar para isso. Mas para que isso seja efetivo, a gente tem que avançar seriamente no pensamento do que e como lidar com essa liberdade das redes sociais, onde se propaga notícias falsas, fake news, e que promove esse movimento de raiva, revolta e manipulação em massa. Isso, Mauro e colegas, não é só no Brasil, isso é um movimento mundial. Você tem na Hungria, você tem na Alemanha, tentaram lá um plano para botar o primeiro-ministro, você tem na Ásia, você tem aqui, é um movimento global, e tem financiadores também para isso. Então, quem ganha mais dinheiro com isso são as redes sociais. Que é mais dúvida. Você falou, viu, Walter, que não dá para ser poliano, né, e colocar a mão no coração, falar agora vai todo mundo falar com o coração, mas eu queria lançar uma campanha poliana aqui, já que a gente está no programa Gente que Fala, 21 anos no ar, né? Então, e você falou que tem gente falando com o fígado, então vamos substituir o Gente que Fala com o fígado por Gente que Fala com o coração. Mauro, eu queria pegar um laço do que o Walter falou rapidinho, só para lembrar de um ato falho que o Lula sempre comete. Quando ele vai falar de fascismo, ele solta um stalinismo. Então, para mostrar que esse círculo que o rapaz do Peaky Blinders também, o personagem do Peaky Blinders também é um cara que sai de movimentos extremistas e vai meio que para o centro, que flerta muito com a direita, mas que é um cara de essencialmente uma opinião disruptiva, de esquerda que seja, né? Uma opinião contra o sistema, e ele está o tempo todo flertando com o sistema, mas é interessante pensar que quando a gente fala desse círculo, até na cabeça de grandes líderes que já estão acostumados com esse tipo de coisa, vem atos falhos como esse, né? E aí é legal, porque assim, o stalinismo é basicamente o radicalismo dentro da esquerda e foi combatido por certa corrente do PT da qual o Lula fazia parte. Então é engraçado que ele não cometeu esse ato falho uma vez. Se o Walter chegou a acompanhar um ou outro discurso dele, que a hora que ele ia falar fascismo, ele soltou stalinismo. E eu me ria, porque assim, minha militância estudantil foi sempre muito conflituosa com os stalinistas em especial. Então, toda vez que ele falava e errava o termo, ao invés de ele falar fascismo, ele falava stalinismo, eu começava a rir. Pessoal, 12h53, perguntas da nossa audiência, brevidade a todos, tá bom, gente? Para a gente conseguir responder a todas elas aqui. Caio, você está com a palavra, então eu vou com você. Jaime, do Jardim Bonfilholes. Jaime, muito obrigado pela audiência e pela pergunta aqui para o Caio. A adoção pelo Equador do dólar como moeda nacional gerou bons resultados para o país? Ele pergunta. Nossa, vou mandar um grande abraço para o Jaime, que mora no coração do meu coração em São Paulo. Eu morei no Jaú, ele vai saber onde fica, ali no Jardim Bonfilholi, do ladinho ali do ex-supermercado Yamashita. Você morou lá também? Minha mãe mora lá, do lado. No Jaú? No Jaú também? Eu moro perto também. As margens da rodovia Raposo Tavares. Quilômetro 15. Eu sou filhote da escola, do Júlio Mesquita, pô. Assisti aula no Júlio Mesquita toda a minha vida. Então, porra, quando fala Jardim Bonfilholi, eu mando um grande abraço aí
Olha aí, Jaime. Mundo pequeno, né? Nossa, não, o mundo é, como diria o Bourdieu, o mundo é muito pequeno. Mas a gente... É difícil falar. Tem um movimento que é preciso... esses dias, justamente, estava recuperando isso. Há um movimento de dolarização das economias da década de 90. Isso tem a ver com o corolário do dissenso, não do consenso de Washington. Então, tem toda uma história do que é a influência dos interesses internacionais sobre o manejo desse subcontinente aqui, em especial esse subcontinente, mas tem a ver com toda uma questão estruturante ou estruturada, colocada pela CEPAL, em especial o nosso maior signatário da CEPAL, que é a Comissão de Estudos da América Latina e Caribe, Fernando Henrique Cardoso, quando tem a teoria da dependência, né? Mas, bom, mais do que isso, é difícil falar se é bom ou se é ruim. Tá? Há uma classe média equatoriana que acha muito bom serem dolarizados, até porque eles têm uma certa referência norte-americana. Então, eles querem ir para os Estados Unidos, eles querem viver nos Estados Unidos. O Equador é um país com muito migrantes. Então, vamos lá. Por que parece bom para o equatoriano? Tem contexto. A solução da dolarização, ela não funcionou e ela não funcionaria para todos os países. É diferente você dolarizar um país unitário de 16 milhões de pessoas e você dolarizar um país federativo de 250 milhões. São coisas muito diferentes. Então, assim, se não necessariamente foi bom para o Equador, foi uma solução. Ela tem aspectos positivos e negativos. Há no Equador, sim ou sim, independente da moeda, uma diferença social que é importante, tem que ser respeitada. Então, não são soluções mágicas, a dolarização não é uma solução mágica. Próximas perguntas, bem rapidinho, pessoal, para todo mundo responder. Tem uma para cada um aqui. Doutora Ana, Daniela Neves no Instagram, ela quer saber a sua opinião sobre a sua opinião sobre a atuação do agora desmembrado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E na sequência, doutora Ana, dá a ficha técnica do lançamento do seu livro lá no Shopping JK Iguatemi, por favor. Bem rapidinho. Olá, Daniela, obrigada pela pergunta. Eu sempre vejo o desrespeito a qualquer direito da mulher como uma violação dos direitos humanos. E não sou eu que digo isso, quem o disse foi a Organização Mundial de Saúde. Então, em primeiro lugar, é isso que a gente tem que pautar. Se essas divisões vêm para assegurar direitos que já nos foram dados pela legislação, como eu falei anteriormente, então nós temos que ser a favor. Ficha técnica do meu livro, editora Lumen Juris, Direitos, Mulheres, Direitos e Desafios, lançamento no dia 26, próxima quinta-feira, no Shopping JK Iguatemi, Livraria da Vila, a partir das 19 até as 22 horas. Esteja lá, terei o maior prazer em autografar a sua via. Estaremos lá, doutora Ana. Doutora Muito obrigada a todos os convidados. Doutora Fernanda, a Ana Cláudia Trindade está no YouTube. Até que ponto, ela pergunta, a falência da Americanas, a eventual falência da Americanas, né, pode causar a quebra de várias outras empresas e até mesmo uma forte crise na Bolsa? É difícil a gente falar em falência, porque ainda nós estamos falando de um processo de recuperação judicial. Mas fato é, se eventualmente ocorra uma falência, isso impacta como um todo, tanto na Bolsa de Valores, porque mostra uma empresa que era sólida e, de repente, ela vai chegar a falir. Isso não passa uma imagem positiva para os outros países, mas por hora nós estamos falando em recuperação judicial. A ideia é o que nós queremos, que a Americanas consiga aprovação, como conseguiu da sua recuperação judicial, pague os seus credores e fique ativa aí, atuando normalmente para que não passe esse impacto negativo do nosso país para os outros. Walter, Luiz Carlos Rodrigues no Facebook pergunta se um pregador religioso pode ser preparado para liderar politicamente. Isso dá um pano para manga, para um programa inteiro. Olha, ultimamente você sabe que bom, pode, todo mundo pode. E, na verdade, o que a gente tem visto desse movimento radical, aí, desse movimento da internet, que eu estava falando mais recentemente, agora, anteriormente, o que está acontecendo é que essas lideranças, elas nem são lideranças, elas são escolhidas por esse movimento mais estruturado que não dá as caras, elas ascendem e, se há algum problema, eles trocam. Então, você pega em Minas Gerais um deputado que é um menino super novo, foi o mais votado. E se vai dar algum problema, pode ser cassado.
E aí vai vir outra liderança, vou colocar outras pessoas. Eles vão percebendo na internet e catando na internet, as pessoas têm um potencial midiático dentro das redes para fazer essa ascensão. Então, essas lideranças, elas são tanto quanto irreais. Não há liderança de fato, sabe? Tenho 30 segundos, então 5 segundos para cada um falar feliz aniversário para São Paulo. Walter, que é amanhã. Feliz aniversário, São Paulo. Caio. Olha, eu quero agradecer a presença, estar aqui, e queria dizer quão feliz eu estou de ter encontrado a doutora Ana Bernal e a doutora Fernanda Ramos. Muito bom o diálogo. Assim que estiver no Brasil de novo, eu vou comprar o livro sem dúvidas. Feliz aniversário. É mais uma cidade. Doutora Fernanda, seu feliz aniversário. São Paulo é minha terra do coração, que eu amo, tem problemas, está evoluindo, tem muita coisa ainda para melhorar. E nós estamos aqui, é a cidade que eu amo, eu desejo sempre o melhor para a gente, porque moramos aqui na nossa cidade, essa metrópole maravilhosa, e vamos evoluir, vamos em relação à mulher, à equidade, em relação à paridade, muita coisa aí São Paulo ainda tem para melhorar, mas amo São Paulo. Doutora Ana? Caio, pode comprar o livro nas principais plataformas mesmo, onde você estiver, inclusive nas americanas, ele estará lá. É isso mesmo. São Paulo, querido São Paulo, que me acolheu há 34 anos atrás, escolhi São Paulo para morar, o maior centro financeiro, a cidade das oportunidades. Eu amo essa cidade, de coração, como diz o papo, eu quero me comunicar com São Paulo de coração sempre, essa cidade que acolhe tudo e todos, sem discriminar. Eu acho São Paulo realmente uma cidade de todos nós, que ela permaneça essa cidade linda e gratificante para morar, apesar de todos os pesares que nós conhecemos. Quero ressaltar o que ela tem de bom hoje e não o que ela tem de ruim. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Caio Moianelli, doutora Fernanda Ramos, Walter Lagoa, doutora Ana Bernal, um abraço de todos nós a vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação, por essa nossa missão aqui de ajudar na formação de opinião do nosso público, da nossa audiência. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelas operações, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, direção-geral, a direção-geral na AltV do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, a gente volta a se falar amanhã, quarta-feira, feriado, aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, a partir do meio-dia aqui pela AltV e pelas redes sociais. Um abraço a todos, até amanhã.